Ok, boa noite, pessoal. Vamos lá para a lição número 12. Estamos quase terminando o nosso trimestre de estudos. E aí, como sempre, alguém me ajuda com o título da lição e o verso para a gente começar? O profeta inquieto. Disse Deus a Jonas: E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Não sei quantos de vocês estão com a sensação, mas dá a impressão de que a gente vinha num fluxo de temas, numa sequência temática na lição, e de repente o autor escorregou e foi para uma coisa que não tem nada a ver com a lição do trimestre. Essa é a sensação da lição número 12. Se você está com essa sensação, ou vai ficar com essa sensação ao longo do estudo da semana, isso é proposital, aparentemente, pelo autor, em função da conexão do tema da semana passada e do tema da lição 13. Entre esses dois temas, ele traz essa provocação de um olhar para Jonas, e talvez a conexão que faça sentido a esse tema, no meio do tema do sábado, no meio da discussão do descanso, porque que ele traz aqui essa expressão do profeta inquieto, tem algumas coisas importantes da gente observar na lição dessa semana em relação ao tempo em que vivemos e ao convite que, se você voltar na lição da semana passada, você vai encontrar a partir da referência dos textos centrais da lição passada. Se você observar os textos passados, a lição número 11, ela foca, enquanto percurso, enquanto estudo, no livro de Hebreus. E há um convite no livro de Hebreus, um convite que ecoa no livro de Hebreus, que é um convite de entrar no descanso de Deus. Ao mesmo tempo que esse convite contrasta com uma resposta inadequada dada pelo povo de Deus no passado a esse mesmo convite. A lição dessa semana, de alguma maneira, traz a gente a percepção de quem é que faz esse convite. Então, se ao mesmo tempo Deus convida o seu povo para que entre no seu descanso, Deus tem portadores dessa mensagem. Em todas as épocas, Deus teve pessoas que ele chamou para levar a mensagem e o convite divino ao mundo. Em todas as épocas, em todos os contextos até hoje, a gente sempre teve essa questão de Deus chamar pessoas com uma mensagem. Se você pegar no início da Bíblia e vir caminhando a partir do início da Bíblia os diversos personagens relatados na Bíblia, você vai ver isso sempre. Talvez o mais famoso da parte inicial da Bíblia seja Noé, depois você tem Abraão, depois você tem Jacó, depois você tem, na sequência, os profetas, principalmente, antes deles, alguns patriarcas no meio do caminho. Toda vez que você observa esses personagens bíblicos, eles tinham uma função primária: levar um convite de Deus, uma mensagem de Deus às pessoas que o cercavam ou ao mundo da época. Por que a história de Jonas aparece aqui antes da gente encerrar a lição sobre o descanso? Na última fase da história humana, alguém terá que ir a público para convidar o mundo ao descanso de Deus. Alguém terá que levar a mensagem do descanso de Deus para o mundo atual. Esses são chamados por diversos nomes diferentes na Bíblia, às vezes de atalaias, outras vezes de remanescentes. Não importa qual seja o nome dado a quem vive nesse último tempo da história, o fato é que a gente tem uma mensagem a proclamar ao mundo. E ela, em certa medida, é uma mensagem semelhante àquela que Jonas e outros profetas pregaram. Muito semelhante à mensagem de João Batista, por exemplo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse convite feito ao mundo para que mude o olhar, redirecione a visão, redirecione suas perspectivas para aquilo que é o convite divino, é a nossa função. E aqui começa a questão em relação a Jonas, que para nós é importante no nosso tempo da história. Quais são as características do ministério de Jonas e do chamado de Jonas que o autor trouxe à nossa memória durante o percurso da lição dessa semana, da lição número 12? A primeira coisa que ele traz à nossa memória é que existe um chamado
Existe uma missão conhecida e declarada para o profeta, e existe uma atitude de resposta possível do profeta em relação ao seu chamado. No caso de Jonas, aparecem dois relatos dentro da história dele, um relato lá em Reis, que apresenta Jonas respondendo afirmativamente ao chamado, e um segundo relato a respeito de Jonas, que a gente vai encontrar de Jonas desrespeitando o chamado, que é a história do livro de Jonas. Essa segunda vez que Jonas é convidado a apresentar uma mensagem, ela é direcionada a um público muito específico, e esse público específico é o público dos assírios. Há uma razão pela qual Jonas teria motivo suficiente para rejeitar essa missão. E a razão está na violência do povo assírio. O povo assírio, por uma descrição histórica bem básica, a gente encontra o perfil dessa nação, o perfil desses reis, o perfil do povo assírio, principalmente nas suas guerras. Era um povo cruel, um povo que zombava dos seus invadidos ou das suas vítimas de ataque. Há relatos bastante cruentos da forma como eles torturavam seus prisioneiros e demonstravam sua força. Tudo isso seria motivo suficiente para qualquer pessoa ter receio de ir para aquela região. Mas especificamente em Israel, esse receio ele teria um outro sentido, um sentido ampliado, porque Israel era o povo de Deus e havia uma afronta direta da Assíria contra o povo de Israel, querendo invadi-lo e conquistá-lo. E isso implicaria na conquista da coisa mais preciosa que o povo de Israel tinha, que era o templo. Então havia uma segunda motivação de algum tipo de asco ou algum tipo de receio do povo de Israel ou de distanciamento do povo de Israel com a questão assíria. Independente dessas questões de natureza política e, em certo sentido, até certo ponto também religiosa, o fato é que Jonas recebe esse convite e ele toma uma decisão de nem dialogar com Deus sobre isso. E aqui aparece uma segunda coisa interessante na história. Vários profetas no passado, quando Deus convidou ou indicou uma missão, eles ousaram questionar Deus sobre a legitimidade ou a competência para a missão. Moisés é um exemplo clássico. Ali na sarça ardente, Deus dá para ele uma missão e ele rejeita a missão. Não sou competente, já não consigo mais falar a língua, eles não vão acreditar em mim, e todas essas coisas que faziam parte da história relatada ali do encontro de Deus e Moisés, demonstram que Moisés não teve dificuldade em questionar a Deus sobre a missão. E Deus contornou todos os questionamentos, e até que Moisés percebe, não tem como eu rejeitar, eu tenho que cumprir a missão. Você vai encontrar isso em outras circunstâncias. Elias, por exemplo, é um outro profeta que você vê questionamentos, um ou outro questionamento com Deus. Então, não há dificuldade com isso. Deus nunca teve nenhum óbice, nenhum tipo de bloqueio de que o ser humano questionasse alguma coisa que Deus tivesse dito, no sentido de querer entender. Mas Jonas não se dá esse trabalho, ele simplesmente vira as costas e foge. E lá no meio da fuga, Deus vai encontrá-lo e trazer de volta a consciência. A gente só vai entender, de fato, as razões pelas quais Jonas fugiu quando a gente vê o término do ministério de Jonas. É ali que a gente entende o que, de fato, corria no coração de Jonas quando ele decide fugir. Na realidade, Jonas conhecia Deus e sabia que se Deus tinha dado uma missão para ele, uma missão de arrependimento, uma missão de pregação, talvez Deus mudasse o destino. Isso pairava na mente de Jonas. Tanto que quando termina o processo da missão e o povo ninivita se converte, Jonas joga isso de volta para, como a gente diria na linguagem de hoje, né, joga isso na cara de Deus, dizendo que eu sabia que o Senhor era misericordioso e não ia destruir o povo, e agora eu é que vou pagar o mico de ter que dizer para eles que o povo não vai ser destruído, e talvez eles me chamem simplesmente de um tolo, de um imbecil, que mentiu ou falou algo que não vá se cumprir.
Na verdade, toda a questão de Jonas parece estar concentrada nessa situação. Se por um lado ele realmente odiava os ninivitas por tudo que eles eram, por outro lado, ele também entendia quem Deus era e o que Deus poderia fazer em relação ao arrependimento. Mas a grande pergunta é: o que é essa história de Jonas fugindo, de Jonas 3 dias parado no ventre de um peixe para refletir sobre a vida, para pensar sobre a vida, depois Jonas vomitado na praia, indo pregar? O que essa história de Jonas tem a ver com a nossa história? Porque essa é a razão por essa lição está exatamente aqui. Qual é a mensagem que a gente tem para o mundo hoje? E quais são os pontos centrais dessa mensagem? Se a gente observar, a gente tem uma mensagem que tem a ver com o evangelho, mas que não é só nossa. Todo mundo protestante, todo mundo cristão prega a mesma mensagem. Cristo morreu, Cristo salvou-nos dos pecados, Cristo produz a redenção, há uma esperança de que ele volte para nos buscar. Isso é uma mensagem presente na cristandade inteira, com maior ou menor intensidade em um ou outro ponto, mas é uma mensagem comum a toda a cristandade. Também é uma mensagem comum a toda a cristandade de que Cristo nos salvou do pecado e, portanto, nos libertou da morte, que é a consequência do pecado. O que significa dizer que essa também é uma mensagem que todo mundo conhece. Qual é a parte diferente da mensagem que temos para pregar? A nossa mensagem começa a ficar levemente diferente quando a gente traz à tona aquilo que João Batista pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e a base desse arrependimento eram os pecados que eram vistos a partir da lei. E aqui começa a primeira parte desconfortável da nossa mensagem no mundo atual. A abordagem de que Deus tem uma lei e que essa lei tem critérios e que as pessoas serão salvas a partir de uma referência da graça de Cristo, mas uma vez salvas, obedecem esse mesmo Cristo, guardando os seus mandamentos. Essa não é uma mensagem agradável. A mensagem da graça e de que Cristo salva é uma mensagem agradável, mas a mensagem de que eu tenho um compromisso, já que fui salvo, um compromisso de obediência e uma mudança comportamental, isso não é uma mensagem agradável. Põe isso numa caixa. A segunda parte da mensagem não agradável, da mensagem desagradável, é que dentro dessa lei tem 2 parâmetros que uma parte da cristandade esqueceu. Um deles, toda a cristandade esqueceu, e uma parte significativa da cristandade esqueceu. O segundo desses mandamentos, metade dos cristãos do mundo atual simplesmente ignora. O quarto mandamento, praticamente aí 5/4, não, bem mais do que 5/4, talvez uns 9/10 ou mais da cristandade ignora o quarto mandamento. E não só ignora o quarto mandamento no sentido da sua extinção, e esse é o sentido do descanso, da lição desse trimestre, mas também, além de ignorar, combate e transfere esse quarto mandamento para um dia diferente daquele que Deus estabeleceu. O que significa que uma parte significativa da cristandade, seja intencional, conscientemente ou por ignorância, não adora a Deus da forma como a Bíblia definiu. E essa não é uma mensagem agradável de se levar ao mundo. A primeira, que tem a ver com o segundo mandamento, ela é desagradável porque você pega 50% da cristandade e a parte mais forte do cristianismo. E a segunda, que é o quarto mandamento, você pega, além desses, todo o restante do mundo protestante e evangélico com a questão do quarto mandamento. E isso coloca o pregador numa condição desconfortável, semelhante à condição de Jonas. E muita gente opta por fazer o que Jonas fez. Não entrar no porão de um barco e ir para uma cidade distante, mas entrar no porão da vida e se restringir a uma mensagem hermética de evangelho, uma mensagem superficial em termos de graça, e se concentrando nas partes gostosas da pregação cristã, mas sem se preocupar em que existe uma advertência a ser feita ao mundo de que o tempo está próximo
e de que Cristo está voltando, e há um diferencial em relação à Bíblia que foi abandonado. São mensagens que as pessoas não gostam necessariamente de pregar, necessariamente de falar sobre elas. Além disso, tem uma parte terceira, que se soma a essas duas iniciais, que é a questão da profecia. As profecias descritas no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, elas identificam comportamentos do mundo cristão e identificam comportamentos do mundo em geral. E, de certa maneira, desmascaram esses comportamentos enquanto descrição tanto histórica quanto atual. E essa também não é uma mensagem tão palatável, uma mensagem tão agradável quanto a mensagem da graça da cruz. Mas é uma mensagem pertinente e necessária para este tempo em específico. Afinal de contas, é a partir destas referências que eu sou capaz de dizer: o tempo está próximo. Quando João Batista levanta sua mensagem no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, a base para isso eram as profecias. Para o nosso tempo, a base da proximidade da vinda de Cristo e do desfecho da história também são as profecias. Mas muitos têm nas profecias algo de, não, isso é ufanismo, isso é você concentrar na parte assustadora da mensagem, não é essa mensagem que é a mensagem que a gente deve levar para a pregação do evangelho. Há todo tipo de discurso nessa direção, de que o evangelho deve estar revestido de uma capa mais amena, de uma estrutura mais social, de uma estrutura mais politicamente correta, do que uma descrição de onde está o erro de fato e onde estão os pecados da humanidade. Põe isso numa outra caixinha. Essas caixinhas diferentes, a primeira, a segunda, essa terceira, elas de alguma maneira impactam na reação do profeta, na inquietude do profeta e na sua fuga da missão. E a grande pergunta que paira para a gente no tempo atual é: ok, eu entendo que a fuga de Jonas, no sentido físico, é semelhante à fuga de alguns de nós no tempo atual, no sentido metafórico da fuga. Outra parte da fuga interessante é que Jonas, no barco, se mescla entre a tripulação e entre os componentes do barco para não ser percebido como alguém diferente. E essa é uma quarta caixinha. Deus não nos chamou para sermos iguais ao mundo. Deus nos chamou para vivermos no mundo, entre as pessoas do mundo, mas não sermos do mundo e sermos diferentes do mundo, para despertar a pergunta do porquê vocês são diferentes. Essa quarta caixinha é a caixinha do nivelamento, a caixinha da igualdade, a caixinha do conformismo, e muitos têm enveredado por esse tipo de caixa, por não querer ser diferente. Então, Deus nos chama a ser diferentes do mundo, e muitos, para não querer ser diferentes do mundo, se igualam aos comportamentos e aos hábitos do mundo, com a desculpa de que assim estarão se aproximando das pessoas para de alguma forma levar para elas o evangelho. O interessante é que Cristo nunca fez isso, tampouco os apóstolos. Viveram no mundo, caminharam entre as pessoas, conviveram com as pessoas, mas as pessoas sabiam nitidamente a diferença entre ele e os demais. E por causa disso, viraram referências. Essa é uma outra questão da fuga de Jonas. Vou parar nessas 4 caixas, para não pesar a mão, mas essas 4 caixas já são suficientes para a gente refletir o que significa Deus nos deslocar para um descanso, como o de Jonas, ou seja, qual é o peixe para onde Deus vai nos levar para que a gente acorde para o nosso comportamento frente a pelo menos essas 4 caixas que eu pontuei. Essa é uma pergunta importante que a gente precisa se responder no olhar para essa lição número 12. Mergulhar na história de Jonas outra vez e tentar encontrar qual é a nossa baleia, qual é o nosso grande peixe, qual é o nosso enorme peixe, baleia só no sentido metafórico, qual é esse nosso grande peixe para onde Deus
terá talvez que nos levar para a gente entender e aceitar a missão. Essa é a provocação central da lição dessa semana, da inquietude de Jonas. A segunda provocação é, ok, imagine que Deus nos leve para esse grande peixe e a gente decida pela missão. A segunda advertência que a lição vai fazer para a gente é como é que vai estar o nosso coração em relação àqueles que vão receber a mensagem. E aqui abrem-se duas hipóteses, semelhantes à de Jonas. A hipótese número 1 é que eu olhe para esse mundo com a percepção da maldade crescente do mundo, a corrupção que se avoluma, o descaso sobre as mensagens, o desprezo do mundo quando eu tento apresentar a mensagem da forma adequada e com toda a sua amplitude. Isso pode levar o coração da gente a um direcionamento semelhante ao de Jonas, desejando que desça fogo do céu e destrua esses infelizes e incircuncisos. Ou a gente pode ter o olhar de Cristo, na percepção de que essas pessoas são pessoas que sequer reconhecem a distinção entre direita ou esquerda, sequer reconhecem a diferença entre o certo e o errado e carecem de alguém que lhes dê algum tipo de base, algum tipo de atenção para que eles tomem decisões adequadas e tenham a oportunidade de se desvincular da destruição que vem pela frente. E essa é a mesma mensagem de Jonas. Se vocês se arrependerem, não serão destruídos daqui 40 dias. Embora a forma como Jonas levou a mensagem seja, daqui 40 dias está tudo destruído. E eles entenderam o recado, se arrependeram, mas Jonas não estava disposto a recebê-los. E essa é a pergunta que fica na segunda parte do desenho dessa lição, que é: qual é a nossa percepção a respeito das pessoas que precisam conhecer o Evangelho, que precisam conhecer a missão, a promessa e que precisam receber o convite para entrar no descanso de Deus? Nossa proposta é uma proposta de condenação do mundo, que desça fogo do céu e acabe com tudo e a gente vá para a nova terra? Ou a nossa proposta é que Deus tenha misericórdia deles e, se não for para salvá-los, risco o meu nome do livro da vida, mas salvo o teu povo? Essa é a discussão da segunda parte da lição, que é a compreensão do que significa a missão e o tipo de coração que deve existir, o tipo de percepção que deve existir do missionário para com aqueles que necessitam da mensagem. E aí o convite é que o olhar, que a forma de olhar, seja a forma de olhar de Cristo. E aí, dentro dessa percepção, dessa condição de olhar de maneira adequada, vem o relato que a gente tem de reforço na lição dessa semana, que é o relato de Judas, e particularmente os versos finais, aí, dos versos 20 ao 23 do texto de Judas, trazem essa reflexão para a gente do que é pregar no tempo atual e qual é a nossa missão. A nossa missão é levar o máximo de pessoas para Deus, e fazendo isso, estamos arrebatando essas pessoas, tirando essas pessoas daquilo que vem pela frente, que é a destruição, no caso de Judas, ali apresentada como o fogo que os consome. A grande pergunta é: eu estou disposto a essa missão? Eu conheço as implicações, eu entendo que as implicações são graves, como aquelas 4 caixinhas que eu listei, mas eu estou disposto a, apesar dessas implicações, aceitar a missão e continuar o processo? A razão para a lição dessa semana, nesse lugarzinho onde está, é um convite para que a gente entenda a missão, responda afirmativamente à missão, mas execute a missão com o coração e os olhos batizados em Cristo. Essa é a proposta da provocação do autor, antes de nos levar para a última lição do trimestre, que é a materialização do convite feito na lição da semana passada. Então, o que eu realmente espero é que a gente, nesse mergulho, nessa revisitação à história de Jonas, a gente consiga se enxergar no contexto histórico em que vivemos, oxalá não como fugitivos, como Jonas, mas como aqueles que, aceitando a missão, não têm o coração de Jonas, mas têm o coração de Cristo.
Que essa seja a nossa realidade no estudo dessa semana, é o que eu espero para vocês. Vou terminar com o pensamento que está lá no finzinho da lição, na lição de sexta-feira. Quiser acompanhar comigo, diz assim: na tarefa que lhe fora entregue, Jonas tinha recebido uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar seu servo e garantir o seu sucesso. Se o profeta tivesse obedecido sem questionar, ele teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido generosamente abençoado. Apesar de tudo, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Por meio de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar devia ser revivida. E o texto continua com uma outra abordagem do Parábolas de Jesus, na página 232, dizendo assim: milhares podem ser alcançados pelo modo mais simples e modesto. Os mais intelectuais, considerados os homens e mulheres mais prendados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas palavras simples de alguém que ama a Deus e fala desse amor tão naturalmente como os mundanos o fazem das coisas que mais profundamente lhes interessam. E aí, o contraste entre essas duas expressões, a do profeta de Reis e do Parábolas de Jesus, é a expressão do convite que eu pontuei. Deus nos convida para a mesma missão de Jonas, num mundo que tem as mesmas necessidades de Nínive, que talvez esteja chegando muito perto do comportamento dos ninivitas, ainda que não com toda a questão da crueldade grotesca, pelas questões da restrição legal do mundo atual, mas ainda assim com os mesmos desejos. Esse mundo cheio de necessidades precisa de pessoas que, com a simplicidade e pureza de coração, levem para eles a mensagem certa, com o tom certo para esse tempo. Eu espero que Deus nos abençoe para que a gente entenda isso. E se respondermos afirmativamente, então a gente vai para a lição última do trimestre, que é o descanso supremo, que é a resposta e o coroamento de todas essas propostas que a gente viu nas 11 lições anteriores e na dessa semana. Deus abençoe vocês, que tenham um bom estudo durante a semana. É o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das dificuldades que enfrentamos nesse mundo, podemos sentir a tua mão protetora, orientando cada uma das nossas decisões, nos guiando cada dia. Dá, Senhor, que possamos entender a gravidade do tempo em que vivemos, a urgência do tempo em que vivemos, e pela ação do teu Espírito possamos aceitar o chamado, a missão para esse tempo, advertindo ao mundo da brevidade da tua volta e da necessidade de um arrependimento genuíno para podermos encontrar contigo e viver contigo eternamente. Isso é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus. Amém.